Olá, hoje eu vim aqui para falar sobre o jogo de tabuleiro Azul. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é... Judite. Não. Apesar do que disse o Fábio Porchat Azul, o meu nome é Maurício Lissistrida. E eu não estou aqui para cancelar um plano de celular. Eu estou aqui para explicar como jogar o jogo Azul e para contar algumas curiosidades históricas sobre a obra. A preparação do jogo Azul é muito simples. Cada jogador recebe um tabuleiro e escolhe a parte que já tem as marcações de onde deve ficar cada azulejo, ou a parte em que você escolhe qual azulejo colocar em que local. Cada jogador recebe um marcador de pontuação que coloca no 0. Então, são distribuídos os expositores, esses tiles redondos, dependendo do número de jogadores. Para 4 jogadores, 9 expositores. Para 3 jogadores, 7 expositores. E para 2 jogadores, 5 expositores. Então se coloca a mão no saco e vai tirando de 4 em 4 azulejos para colocar em cada um dos expositores. O primeiro jogador é quem conseguir cantar o hino de Portugal de trás para frente plantando bananeira, ou quem o grupo decidir. Seguindo em sentido horário, cada jogador compra ou do centro da mesa ou de um expositor todos os azulejos daquela cor e então coloca na área de preparação do próprio tabuleiro. Diga-se de passagem, o primeiro jogador a comprar do centro da mesa não só leva todas as cores daquele azulejo que está por lá, como leva também o azulejo de primeiro jogador. Os azulejos são colocados na preparação e o azulejo de primeiro jogador vai para os pontos negativos do jogador, mas ele ganha a vantagem de ser o primeiro jogador no próximo turno. Só podem ser colocados em cada fileira de preparação, em cada fileira de modelo, azulejos da mesma cor em cada linha. Portanto, mesmo tendo vaga, mesmo tendo um espaço, quando o jogador compra azulejos, como neste caso, azulejos amarelos, porque o jogador é obrigado a comprar do local que ele comprou todos os azulejos da mesma cor que estiverem disponíveis, que ele resolveu comprar, o jogador não poderia colocar os azulejos em nenhuma das fileiras disponíveis, em nenhuma das linhas disponíveis. Portanto, todos os azulejos iriam para os pontos negativos do jogador. Quando não houver sobrado nenhum azulejo no centro da mesa ou nos expositores de fábricas, começa a fase de pontuação e termina aquele turno. Todas as fileiras da própria preparação que já estiverem completas vão para a parede. A pontuação é feita simplesmente contando do azulejo que entrou na parede todos que estão conectados a ele, na mesma linha e na mesma coluna, inclusive o próprio azulejo, tanto na contagem da linha quanto na contagem da coluna. Nenhuma linha ou coluna pode ter uma cor de azulejo repetida, e o jogador que comprou o tile de primeiro jogador começa jogando o novo turno, depois que novos azulejos forem retirados do saco e as fábricas de expositores forem recarregadas. O jogo acaba quando algum jogador consegue completar uma linha horizontal na parede, e então acontecem os bônus de final do jogo. Se algum jogador conseguiu completar todas as cores de um determinado tipo de azulejo, 5 vezes a mesma cor de um determinado tipo de azulejo, ele recebe 10 pontos, como marca o canto do tabuleiro. Se algum jogador conseguiu completar uma coluna, ele marca 7 pontos. E se algum jogador conseguiu completar alguma linha, o que é necessário para marcar o final do jogo, esse jogador marca 2 pontos. O jogador com mais pontos vence o jogo. Se tiver empate, o jogador empatado com o maior número de linhas horizontais completas na parede vence o jogo. E se o empate persistir, é bom que os jogadores fiquem felizes porque se divertiram jogando. Se não ficarem felizes, é bom que eles resolvam ir azulejar uma parede para não ficar brigando por isso, né? A da minha cozinha tá precisando. Brincadeirinhas à parte, é assim que se joga Azul. E, pois bem, prometi fazer alguns comentários históricos aqui. Mas será que esse jogo super abstrato assim tem algo de histórico para ser comentado? Pois bem,
Se você pegar o manual, logo no primeiro parágrafo do manual, o autor escreveu o seguinte: criados pelos mouros, os azulejos, inicialmente peças de cerâmica em azul e branco, tiveram total adesão pelos portugueses. Opa, peraí. Mas se o manual afirma que foram os muçulmanos que criaram os azulejos, o que os portugueses de um país predominantemente católico, o que os portugueses têm a ver com isso? Vale lembrar que os muçulmanos, como grupo religioso, podem ter surgido na Península Arábica. Só que os muçulmanos conquistaram territórios no norte da África e conseguiram conquistar territórios até a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Então o manual continua. O rei de Portugal, Manuel I, o Venturoso, apesar do manual não ter contado essa, em uma visita ao Palácio de Alhambra, no sul da Espanha, ficou fascinado pela perfeição deslumbrante da cerâmica mourisca. Realmente, era um palácio que pertencia aos muçulmanos e que foi conquistado pelos espanhóis, expulsando os muçulmanos de Granada e, portanto, do que seria a Espanha. E é um palácio com um monte de ornamentos interessantes. E uma das coisinhas legais do jogo é que, olhando algumas das pecinhas, alguns dos azulejos do jogo, a gente encontra no Palácio de Alhambra alguns motivos, alguns adereços parecidos, que podem ter inspirado os azulejos portugueses ou pecinhas de jogo. O rei, boquiaberto diante da beleza do interior de Alhambra, ordenou imediatamente que seu próprio palácio em Portugal tivesse as paredes decoradas com azulejos semelhantes. Azul leva você, um artista em assentamento de azulejos, para decorar as paredes do Palácio Real de Évora. E aí, o manual, o jogo, o autor, dão uma escorregada, porque indo para o Palácio de Évora, Palácio Dom Manuel, inclusive, não se encontra exatamente um monte de paredes azulejadas. Na verdade, o palácio mais famoso, em que Dom Manuel, inclusive, viveu por muito tempo, que tem um monte de paredes decoradas com azulejos, não é o de Évora. É o Palácio de Sintra. E o mais legal, se a gente passear pelo Palácio de Sintra, é que dá para encontrar não só um monte de azulejaria bacana para se ver, como nessas azulejarias a gente encontra elementos parecidos com os azulejos que a gente já viu aqui no jogo. E aí? Topa bater uma laje jogando azul? Judite.